Impotente, mau escritor? Merda! O que foi que eu fiz pra ela me tratar assim? Eu era gentil, apaixonado, não era? Enquanto pensava nisso, fui na geladeira e apanhei uma cerveja. Tratava a Lídia com consideração e dignidade, não tratava? Se alguém mandava em alguém, era ela que mandava em mim. Ela era uma pessoa livre. Eu é que era obrigado a fazer ginástica, dieta, deixar de beber. E agora ela dizia que achava difícil me tornar um grande escritor. O que foi que eu fiz? Amei. E foi assim que ela me pagou? Engolindo um vidro de Mogadon e deixando uma carta cheia de elevosias? Olhei para Lídia na cama. Agora o seu rosto estava em repouso. Ela era bonita. E muito mais nessas horas em que estava pálida, sem pintura, e viam-se as sardas em cima do rosto e os lábios ficando desarmados. Pobre Lídia. Por que foi que você se meteu com o escritor? E cheguei perto dela e segurei no seu ombro, que começava a ficar duro, além de frio, e disse: Hein? Por que se meteu com o escritor? Somos todos uns egoístas, nojentos e tratamos as mulheres como se fossem nossas escravas. Você ganhava o dinheirinho para nos sustentar e eu criava filosofia. Hein? Por quê? Jogamos fora nossa vida, pensando que duas pessoas podiam ser uma só. Pobres, ingênuos e esperançosos. E juro que nesse instante o peito de Lídia se dilatou como se ela tivesse dado um suspiro. Os vermes vão te comer, meu amor. Os vermes vão te comer. Mas espero que você saiba essa verdade. E nesse instante minha bêbada memória me falhou. E eu fiquei ali, do lado do feio cadáver frio, sem saber o que dizer. Beijei os lábios de Lídia com insuportável asco. E nesse instante, a polícia chegou. 2 homens. Um logo me perguntou quem eu era e o outro pegou na carta. Os 2 leram e não me deram mais importância. Continuavam uma conversa anterior. Até que um deles perguntou: Ela andava nervosa? Fizeram perguntas que eu não entendia. O tempo não passava e eu queria dormir. Um disse: Se matar por um raquítico desses? As mulheres são loucas. Meu corpo era raquítico, mas era meu, assim como meu pensamento polifásico. Jogaram o corpo de Lídia numa caixa de alumínio e levaram Lídia para os vermes. Não aprendeste a morrer, desgraçada, também tu? E o policial que chefiava me intimou para depor no dia seguinte. O corpo seria autopsiado e depois ficaria à minha disposição. Pra quê? E lá se foram eles, levando a carta de Lídia. Saí e fui até o bar, e estava na 3ª caipirinha quando sentaram numa mesa ao lado 2 garotas, e uma foi logo me dizendo: Oi! E eu peguei meu copo e mudei de mesa. Uma era modelo, de anúncio de televisão, e a outra não fazia nada. E você? Sou assassino de mulheres. Podia ter dito, sou escritor, mas isso é pior do que ser assassino. Escritores são amantes maravilhosos por alguns meses apenas e maridos nojentos pela vida fora. E como é que você mata elas? Veneno. O lento veneno da indiferença. Saí, comprei os jornais e apenas o dia noticiava a morte de Lídia. Costureira se mata em Copacabana, era o título. Na 6ª página, e em letra pequena, estava escrito que o companheiro da costureira havia dito que a mulher sofria dos nervos. Fui à delegacia e esperei 2 horas para que o escrivão me atendesse. Ele botou o papel na máquina. Que o declarante vivia maritalmente com Lídia Castelo Branco, a suicida, que no dia 14 de julho saiu de casa para tomar uma bebida, deixando Lídia na casa que habitavam, na rua Barata Ribeiro, 435, apartamento 12, que ao voltar, horas depois, verificou que a referida Lídia estava em coma e chamou o pronto-socorro, que ao chegar, o médico constatou a morte de Lídia, que Lídia deixou uma carta esclarecendo que havia cometido suicídio, que a polícia, avisada pelo médico, chegou pouco depois, sendo o local periciado e o corpo removido para o Instituto Médico Legal. Na delegacia estava um fotógrafo de jornal, que perguntou se eu tinha um retrato da moça. Suicídio, não foi? Um caso de amor desvairado, eu disse. E os jornais não deram nada. A carta dela é comovente. O fotógrafo disse que estava com uma foca que era uma besta, estagiário e analfabeto, que ele mesmo ia fazer a matéria. Como é mesmo o nome dela? E o seu? E me fotografou, de vários ângulos, enquanto eu dizia: sou escritor, premiado pela academia. Estou escrevendo um romance definitivo. A literatura brasileira está em crise. Uma grande merda. Onde estão os grandes temas de amor e morte? Fui dormir, esperando o dia seguinte,
e tudo saiu no jornal. Com destaque, o meu retrato, magro, romântico, pensativo e misterioso, e embaixo a legenda: Amor e morte não se encontram nos livros. Meu coração batia de satisfação. A carta tinha sido transcrita na íntegra, e embaixo do retrato de Lídia estava escrito: Bela jovem se mata, mas o mundo não se importa. A notícia falava ainda do meu livro, mencionava minhas palavras na delegacia e inventava uma vida elegante para Lídia. Felizmente o jornalista era mentiroso. Ao trabalho, bradei, e me sentei na frente da máquina de escrever, disposto a terminar o meu romance num só arranco, mesmo sem a minha Lídia Castelo Branco. Mas não saiu uma única palavra, uma sequer. Eu olhava para o papel em branco, torcia as mãos, mordia os lábios, bufava e suspirava, mas não saía nada. Então procurei me lembrar da técnica que eu usava. Lídia datilografava enquanto eu ficava andando editando as palavras. Levantei-me e tentei repetir o mesmo processo, mas era impossível. Eu gritava uma frase, corria, sentava na máquina, batia rapidamente, depois levantava, andava, ditava outra frase, sentava, escrevia, levantava, ditava, sentava, andava, sentava, levantava, mas em pouco tempo verifiquei que eram inteiramente idiotas as palavras que eu estava escrevendo no papel. Com Lídia eu não lia as palavras à medida que elas iam sendo escritas. É isso, pensei. Com Lídia eu ficava andando pela sala, jogando as palavras em cima dela, enquanto ela batia velozmente no teclado, e eu só vi o resultado mais tarde, às vezes no dia seguinte. Tentei escrever sem ler o que estava escrevendo, deixando meu pensamento correr, mas vi que tudo estava sendo uma porcaria intragável, e então, horrorizado, percebi tudo. Com as mãos trêmulas e o coração gelado, apanhei as folhas datilografadas por Lídia e li o que estava escrito, e a verdade se revelou, brutal e sem apelação. Quem escrevia o meu romance era Lídia, a costureira, a escrava do grande escritorzinho de merda. Não havia ali uma só palavra que fosse verdadeiramente minha. Ela é quem tinha escrito tudo, e aquele ia ser mesmo um grande romance, e eu, o jovem alcoólatra, nem ao menos perceber o que estava acontecendo. Deitei-me na cama com vontade de morrer. Sim, como disse aquele russo. A vida me ensinara a pensar, mas pensar não me ensinara a viver. E então a campainha tocou. Eu abri a porta e entrou um homem calvo, barrocamente vestido. Lenço vermelho no bolso, anel de rubi, gravata dourada com alfinete de pérola, camisa colorida e terno de listas, que se apresentou como detetive Jacó, e me pediu que escrevesse o nome de Lídia por extenso num papel. Eu escrevi e ele foi embora. Eu voltei a deitar na cama, triste e com fome. Reli o romance de Lídia, uma obra-prima irretocável. Poderia ser publicado assim mesmo. Só quem soubesse que não tinha sido terminado, e isso ninguém sabia, perceberia que faltaria alguma coisa. Mas pensando bem, que coisa era essa? O que Lídia estava esperando para dar o livro por terminado? Isso era fácil de responder. Lídia não ia acabar nunca. O romance que ela fingia que estava escrevendo era o que me unia a ela. Lídia temia que o fim do livro fosse o fim do nosso envolvimento, e no meio do meu pensamento polifásico surgiu a certeza de que Lídia não quisera se suicidar. Apenas me dar um susto. Se quisesse se suicidar, ela poderia dar um tiro na cabeça. Ela manjava armas com perfeição. Por que iria tomar as minhas malditas pílulas? A campainha tocou e era Jacó, o detetive. Ele entrou e sentou-se dizendo: Meus pés estão me matando. Posso tirar os sapatos? E ele usava meias coloridas e seus pés transandavam a perfume. Você está em maus lençóis, meu filho. A técnica provou que a assinatura da morta foi forjada por você, e as pílulas foram compradas por uma receita em seu nome. E além disso, você já quis matar uma freira, sem nenhum motivo, a não ser satisfazer o seu já agora comprovado gênio violento. Protestei. Violento? Eu sou uma alma gentil e doce. O senhor não me conhece. Jacó prosseguiu. Tem ainda a briga entre você e a morta. Temos o depoimento do médico e, finalmente, apareceram duas garotas na delegacia que disseram ter ouvido você dizer num bar que já havia envenenado algumas mulheres. Vamos embora, meu filho. Eu posso explicar tudo, eu disse, mas Jacó me cortou. Explica na delegacia. Vamos embora. Peguei o livro e descemos juntos. Entrei no carro da polícia, meu pensamento polifásico.
romancista famoso acusado de crime de morte, editores em fila batendo nas grades do xadrez,